Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o que acontece com o atacante Giovani? Foi relacionado contra o Flamengo, entrou bem, de repente não relacionado para o jogo contra o Racing, e o técnico Ramon Dias disse que enquanto ele não assinar o contrato, um novo contrato, ele não joga mais com a camisa do clube. Eu chamei aqui duas pessoas que levaram o Giovani até o Corinthians. Ele não é oriundo do terrão, ele chega através do Capivariano, chega na base corintiana, através do diretor da base da época e também do empresário Rafa Brandino. Por isso, senhores, muito obrigado pela presença de vocês, para tentar entender o que está acontecendo nesse momento e o quão de surpresa talvez tenha pegado vocês aí com essa história, com esse momento, um menino tão talentoso e promissor. Rafa, obrigado por me atender aqui no canal. Chico, obrigado você. É uma situação que eu acho que uma situação delicada que está acontecendo, né, para o Giovani principalmente, porque Corinthians vai sempre ser Corinthians, né, um clube, é uma instituição gigante, e agora jogador, passam vários ali, e aí a gente vê vários cases de sucesso e vários jogadores que tomaram decisões erradas e acabaram por prejudicar, se auto-prejudicar, né. Então, eu levei o Giovani para o Corinthians, na época ele estava em casa e um colaborador meu me avisou, tem um atleta assim, assim, assado, que mora em Santa Bárbara do Oeste, é um atleta que passou pela categoria de base do Red Bull, tem muita força física, acredito muito nele, só que ele tem um problema pessoal e ele não aloja, mas eu acredito, me ajuda. Então, eu acreditei naquele colaborador naquela época, e coloquei um planejamento. E o meu planejamento foi fazer um mapeamento de clubes ali na época, onde ficasse próximo à casa do Giovani, para que ele pudesse ir treinar e voltar todo dia, e a gente pudesse ver realmente se ele teria aquele potencial todo que aquele colaborador meu estava dizendo. Então, eu acabei entrando em contato com o pessoal da base do Capivariano, da base do profissional, o gestor, na verdade, que é o Luiz Paulo, meu amigo, e o Paul, e eles abriram esse espaço para eu colocar o Giovani lá, e a gente logo viu que realmente ele era um jogador que tinha muito potencial, e acabou que a gente fez um contrato profissional lá para ele jogar, 3 na época, ele entrou em alguns jogos, e eu já percebi que ele é um jogador que precisava de ir para um time maior, que ele precisava de um desafio maior para ele poder performar. E calhou que bem na época o Oswaldo Neto, estava lá na base, é um grande amigo meu antes do futebol. O Oswaldo a gente se conhece há muitos e muitos anos, né? Antes de falar em Corinthians, nunca imaginei que ele fosse entrar no Corinthians, a gente já era amigo. E aí eu fui vender a ideia para ele, né? Fui lá no Corinthians e falei, tem um jogador assim, assim assado, que é um jogador que tem muito potencial, eu vejo ele com o DNA do Corinthians, que é um jogador muito físico, um jogador de contato físico. E, enfim, nessa época o Oswaldo tinha acabado de trazer o Carlos Brasil do Vasco, né? O Carlos, na época, eu acho que ele foi até um pouco contra, porque dificilmente um jogador sai do nada, porque o Giovani era totalmente desconhecido, ninguém o conhecia, não tinha lastro, né? Não tinha ali um passado que provasse que ele seria um ótimo jogador, um ótimo ativo. Então ele foi um pouco contra, mas eu consegui convencê-los. Mesmo assim, o Oswaldo, o Neto, ele acabou acreditando na minha palavra e abriu espaço para o Giovani poder ir ali, e realmente foi o que aconteceu, e ele conseguiu performar, né, Neto? Sim, Oswaldo Neto, queria ouvir a sua versão aí de como chegou, né, o Giovani até as suas mãos e do teu crédito aí, né, no Rafa e especialmente no jogador. Então, na verdade, o Rafa, como ele disse, um grande amigo antes do Corinthians, antes do futebol, né, aparecem várias oportunidades de vários atletas, é difícil você fazer uma seleção, um filtro, mas devido ao histórico do Giovani, pela força, pela potência que ele tinha e que o Rafa tinha me apresentado, não onerando o clube, ele veio de forma de empréstimo por opção de compra, né? E se ele desempenhasse, o Corinthians compraria o passe dele, né? E foi o que aconteceu. A gente fez um empréstimo com opção de compra de 65% do passe dele naquela ocasião. Ele começou muito bem, né? Os 2 primeiros meses foi adaptação ali de clube natural. Ele já veio com 17 anos, ele não é oriundo do terrão. E realmente adaptação em clube grande como o Corinthians é complicado. Ele se adaptou de forma rápida, num período de 2 meses ali. E depois, no meio do ano, se não me engano, foi junho, julho, ele começou a destoar. Ele começou a fazer gol. Foi o artilheiro do Corinthians na temporada. Se não me engano, ele fez 17 ou 18 gols em 2021.
começou super bem, e depois, em 2022, ele foi puxado para o profissional. E aí foi quando venceu a questão da opção do empréstimo e nós tínhamos que efetuar a compra dele, né? Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians nesse final de semana. E vamos iniciar falando aí um pouquinho do técnico Ramon Dias, né? Que tá tendo aí dificuldade para fazer a escalação do time. Na verdade, o Ramon tem enfrentado aí vários problemas físicos dentro do elenco. Na verdade, nem é uma crítica ao departamento médico. Porque o Corinthians acabou aí contratando vários jogadores que estavam em ligas poucos competitivas. E isso aconteceu do jogador chegar no Corinthians e se lesionar muito. Exemplo, Palácios, José Martínez, né? Por exemplo, Carrillo, ele estava numa liga bem fraca, porque é uma liga árabe. José Martínez, ele estava numa liga americana, fraca também. Charles tá jogando na Dinamarca, né? Outra liga fraca. Hugo Souza, goleiro, tava jogando a Série A em Portugal, depois caiu para a Série B. Já é ruim a liga deles, imagine jogando a Série B. Então, são situações aí complicadas, porque não tem um calendário que se adequa, né, ao calendário brasileiro. Estamos numa situação aí complicada, porque o Corinthians tem que colocar força máxima segunda-feira contra o Cuiabá, fora de casa, precisa de ganhar, que o Corinthians está na zona do rebaixamento. Se não ganhar, vai complicar, porque o próximo jogo no Brasileirão é o Palmeiras em casa, e a diferença é o Corinthians lutando para não cair e o Palmeiras lutando para ser campeão brasileiro. E já na quinta-feira, o técnico Ramon Dias precisa novamente de colocar força máxima na Sul-Americana contra o Racing na Argentina. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Corinthians acabou empatando quinta-feira em 2-2 no jogo da Neoquímica Arena. E se o Corinthians não conseguir ser campeão da Sul-Americana, ano que vem não disputará a Copa do Brasil. E hoje, no futebol brasileiro, a Copa do Brasil é o campeonato, é o torneio que paga mais. Então o Corinthians, que é um clube que está extremamente endividado, aproximadamente cerca de 2 milhões de dívida, caso o Corinthians não seja campeão da Sul-Americana, ano que vem não está na Copa do Brasil. Então o Corinthians, para mim, de todos esses jogos, precisa de força máxima. Já começa segunda-feira contra o Cuiabá no Brasileirão, vem quinta-feira contra o Racing na Sul-Americana, e já no próximo jogo pelo Brasileirão é o Palmeiras em casa. Então o Corinthians está enfrentando aí o técnico Ramon Dias alguns problemas físicos devido, né, esse jogador que chegaram aí, que eu citei aqui no segundo semestre, vindo de ligas que não são competitivas, né? Então o jogador não se adequou ao campeonato, ao calendário brasileiro. Então o técnico Ramon Dias, além de fazer várias escalações erradas, para mim a culpa do Corinthians ser eliminado para o Flamengo é do Ramon Dias. A culpa do Corinthians ter empatado com o Racing na Neoquímica Arena pela Sul-Americana é do Ramon Dias. Ramon Dias até hoje não encontrou um time ideal para o Corinthians. Além de não encontrar um time ideal, ele não tem um sistema tático que os jogadores entendem. O Corinthians não está apresentando um bom futebol. Aliás, o Corinthians está apresentando um futebol medíocre, para não dizer péssimo, né? Sem criatividade, jogadores perdidos, jogadores cansados. Então o Corinthians, para mim hoje, falta um treinador, Corinthians. Falta um treinador, porque chegaram algumas peças de jogadores qualificados, mas a engrenagem não funcionou e precisa de funcionar. Tendo em vista que a diretoria do Corinthians não está satisfeito com o técnico Ramon Dias. Muitas pessoas entendem que o elenco do Corinthians é suficiente para ele fazer um trabalho muito melhor do que faz hoje. Giovani, olha para você ver que o que está acontecendo. Giovani entrou contra o Flamengo na Copa do Brasil, entrou bem. Ele nem foi agora relacionado para enfrentar o Racing. O que está acontecendo com o técnico Ramon Dias?
Aí já surgiu informações, né, que Giovani ainda não assinou o contrato, enquanto não renovar não vai jogar. Esse não é um problema do treinador. Nós temos que utilizar os melhores jogadores que tem nesse momento. Esse é um problema de renovação de contrato, faz parte da diretoria e não do técnico. O que o técnico tem é o seguinte, os melhores estão à disposição, então tem que escalar os melhores e acabou a conversa. Contratação, renovação de contrato, faz parte de um trabalho da diretoria. Então o técnico não pode criar essas picuinhas, essas birrinhas, que acaba de forma direta ou indiretamente prejudicando o clube, prejudicando a torcida, porque a torcida do Corinthians apoia, prestigia, compra os produtos, compra ingresso caríssimo e o time não dá resultado. Então, se o técnico Ramon Dias não ganhar do Cuiabá segunda-feira, ele precisa de sair, senão o Corinthians vai ser rebaixado. O Corinthians vai cair no Brasileirão e ano que vem vai perder todas as receitas. Além disso, vários jogadores não gostam de jogar a Série B. Vai deixar o Corinthians. Então, ou a diretoria acorda, ou o Corinthians, além de não conquistar nenhuma Copa, ainda será rebaixado no Brasileirão. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Corinthians deveria mandar o técnico Ramon Dias embora ou ainda dar mais uma oportunidade para ele aí do próximo jogo? Ou já deve tirar esse final de semana ou deve deixar ele para segunda-feira ainda? E se perder, tem que mandar embora. Essa é a minha modesta opinião. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.